E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de JavaScript. E hoje a gente vai falar sobre o Create Element. Essa função tem a capacidade de criar elementos como o próprio nome diz, Create Element. Ou seja, criar elementos ao ser especificado qual é o elemento que você deseja criar. Logicamente, você tem que dizer, entre aspas, para ele, para o método, qual é o elemento que deve ser criado. Então, para entender o funcionamento de como criar elementos, eu tenho um exemplo aqui bem simples, como sempre, só para demonstrar o funcionamento desse método. Eu já passei aqui em off, como vocês estão vendo, o console log, que é a estrutura que vimos trabalhando desde o início para visualizar dados em tela com mais facilidade. Então, eu já passei isso aqui antes para não ter que ficar repetindo sempre. Bom, a sintaxe do método é document.create element. Como sempre, como é um método, você tem que abrir parênteses. E como você tem que passar um argumento, e esse argumento é uma string, ou você tem que passar uma aspas simples ou uma aspas duplas. Vou passar aqui uma aspas duplas, que é um padrão que eu sempre tenho usado. E aqui dentro, você diz o tipo de elemento que você quer criar. Então, basta passar aqui a tag do elemento. Por exemplo, eu quero criar uma div. Então, basta passar aqui div. Venham aqui no navegador, dou F5 para atualizar. E aqui no console aparece a div que eu mandei criar. Então, se você quiser criar um outro elemento qualquer, você pode trocar essa div. Vou trocar essa div aqui por um parágrafo, por exemplo. E você pode criar praticamente qualquer elemento, tá? Se eu vim aqui novamente, navegador, e der um F5, aqui temos o nosso parágrafo. Só que eu criei esses elementos secos, por assim dizer, porque eles não têm nenhum conteúdo. Porém, é possível criar os elementos com alguns atributos e também colocar conteúdo neles. Eu vou fazer o seguinte, antes dessa linha do console, eu vou criar uma variável. Não se preocupe, caso não saiba o que é uma variável, teremos aulas específicas sobre isso. E para criar uma variável, eu passo aqui um var. E agora, basta dar um nome a essa variável. Eu vou chamá-la apenas de P, um P de parágrafo. E aqui eu passo um P. E a ela, eu vou guardar a criação do elemento que fizemos aqui no console. Então, essa variável P vai receber essa instrução aqui. Eu vou tirar ela daqui e vou colar ela aqui. E aqui no final, coloco um ponto e vírgula. E agora, para organizar o código, eu digito atalho Alt, Shift e F. O código fica organizado aqui no meu Visual Studio Code. Como eu falei anteriormente, é possível criar elementos com algum conteúdo. Então, vou digitar um Enter aqui. Eu passo aqui a variável P, que representa a criação do elemento de parágrafo. Eu coloco aqui um ponto e coloco aqui o inner HTML, que vai receber um string, ou seja, um string é um texto. E aqui eu vou passar, olá, vamos estudar JavaScript, finalizo com ponto e vírgula. E aqui no console, eu coloco aquela variável P para que seja exibido o conteúdo dela. Passar aqui P, dou novamente um Alt Shift F para indentar o código. E volto aqui no Chrome e dou novamente um F5 para atualizar. Veja que agora temos um parágrafo de verdade com uma frase, mas esse elemento não tem atributos. Porém, eu ainda posso adicionar atributos, classes e IDs a esse elemento. Só que eu vou me ater apenas a adicionar uma classe a esse parágrafo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no final da linha e dou um Enter. Eu passo novamente a variável P. Eu passo aqui um ponto para acessar os métodos e propriedades do parágrafo. E uma dessas propriedades, temos aqui a class list. Só que ela é uma propriedade que possui um método para adicionar uma classe ao elemento. Então, eu passo aqui novamente mais um ponto e coloco aqui o add. Como ele é um método, eu tenho que passar aqui um abrir e fechar parênteses. Dentro dele, como vocês estão vendo aqui, a própria ideia diz que o argumento é um string. Então, eu tenho que passar aqui um aspas duplas. Aí, agora sim, eu posso colocar um valor de classe para ser adicionado ao elemento.
Eu vou colocar aqui classe 1. Vamos ver como isso ficou? Agora sim, temos um elemento bem mais completo, com conteúdo e uma classe. Isso aqui pode ser modificado do jeito que você quiser. É óbvio que o elemento só existe no console. Lógico que existe uma forma de colocá-lo no corpo do documento, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Por enquanto é só isso mesmo, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.